Olá! A população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Segundo uma recente projeção divulgada pelo IBGE, até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. E o grande desafio daqui para frente é pensar em como envelhecer com qualidade. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a gerontóloga Margot de Oliveira, fundadora da Universidade do Envelhecer, projeto realizado em parceria com a Universidade de Brasília. Este é o Cidadania Mulher, o espaço de discussão para a agenda feminina. Margot, muito obrigada pela entrevista. Seja bem-vinda ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto que a gente gosta muito e que é de bastante atual, né? Margot, vamos começar sobre como é esse projeto. Ele é voltado para os idosos ou é voltado para quem trabalha com idoso, para quem cuida de idosos? Como é que funciona? Esse projeto, ele está em consonância com o que a gente chama de educação ao longo da vida. Então, nosso foco principal são as pessoas na maturidade. Como é que a gente classifica o que são pessoas na maturidade? São pessoas que têm mais de 40 anos e que estão no processo se aposentando ou que tem um tempo livre, né? E pode admitir até pessoas com 100, não tem limite superior de idade. E a gente procura, nesse espaço, trabalhar diferentes frentes. Uma das dimensões é a formação dos profissionais de diferentes áreas, para que eles possam atuar com essa população também, com a população que está amadurecendo. Então, nós temos diferentes cursos envolvidos nesse projeto, né? E aí a gente tem os acadêmicos, que são os idosos, que ingressam nesse projeto, e dentro dessa perspectiva nós temos alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, de iniciação científica, bolsistas de extensão, que vêm até o projeto para trabalhar com essas pessoas, diferentes temas, que é como a gente sabe que tem que ser o envelhecimento. Ele envolve uma gama enorme de conhecimentos e esses conhecimentos, eles são interdisciplinares. Então, é um trabalho integrado entre quem cuida e quem estuda, né, a qualidade de vida do idoso e do próprio idoso. O idoso vai para lá também para aprender a como viver com qualidade. Exatamente. É um grande aprendizado para todos nós, porque no nosso país, envelhecer ainda é um assunto novo. Até outro dia, a gente era considerado um país jovem. E hoje nós sabemos que a nossa realidade já não é mais essa. Então nós precisamos estudar, nós precisamos aportar esses conhecimentos, as tecnologias, as inovações que possibilitem a gente viver e envelhecer com dignidade. E como é que é a disposição das aulas? São aulas diárias? A pessoa vai, um aluno vai para lá, faz o curso com duração de 1 ano e meio, não é isso? E são várias aulas durante a tarde. Como é que se dispõe essa aula? Olha só, é o seguinte, primeiro assim, tem várias atividades acontecendo. Uma delas é o curso. O curso, ele forma educadores sociais e políticos em gerontologia. Para eu poder ingressar nesse curso, tem um edital público. E esse edital público permite que as pessoas façam a sua inscrição e depois confirmem a sua matrícula. E nós temos um projeto pedagógico para esse curso, com disciplinas, com temas interessantes, né, que a gente já sabe que é de interesse dessa população que está amadurecendo. E aí, nessa perspectiva, a gente também é dinâmico, a gente discute com o perfil da própria turma, considerando o perfil da própria turma, quais são as disciplinas que serão ministradas nos eixos, porque esse projeto pedagógico propõe eixo saúde, eixo educação, direito e cidadania, né? Nós temos políticas públicas e a questão mais da qualidade de vida na perspectiva da prática de atividades físicas. Então, nós temos todas, na conformação desses eixos, é que a gente discute quais disciplinas serão ministradas para aquela determinada turma. E você poderia citar alguns exemplos de como na prática são feitas essas
vocês colocam esses temas para os alunos, por exemplo, a questão do voluntariado, a questão da saúde, você falou agora mesmo de academia, exercícios físicos, como é que é a disposição disso? Eles vão até os lugares, são aulas práticas, como é que o aluno, o idoso, aprende na prática a ter qualidade? Tá certo. Então, primeiro assim, nós temos uma disciplina que se chama Fundamentos em Gerontologia. Aí nessa disciplina, nós explicamos o que é a gerontologia, do que ela trata, né? E aí, quando a gente conforme a gente vai expondo, a gente vai ouvindo as vivências deles. E aí nós entendemos as necessidades da turma. Então, nós propusemos nessa perspectiva as disciplinas. O que acontece? Cada turma funciona numa regional administrativa diferente e tem um espaço específico para aquela turma. As pessoas vão todas as tardes, frequentam as aulas e nessas aulas existe um facilitador, que é um professor que tem especialização em gerontologia, né? E que busca levar, então, a discussão acerca do tema proposto. Qualidade de vida, por exemplo, ela tem várias dimensões para a gente estudar a qualidade de vida. E a qualidade de vida é um tema extremamente subjetivo. O que pode ser qualidade de vida para mim não necessariamente será para as outras pessoas. Então, o que a gente faz? A gente explica as dimensões da qualidade de vida. E aí a gente vai colocando a importância de se ter saúde. Mas o que é se ter saúde? A gente se pergunta, porque a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como completo bem-estar físico, psíquico, né? E aí, qual é a chance que a gente vai ter de envelhecer tendo todo esse aporte de bem-estar? Então, a gente discute a importância de cuidar da alimentação, da questão biológica, física, a importância da integração social, porque os estudos demonstram que a solidão é o que mata realmente as pessoas, é o que adoece as pessoas quando a gente envelhece, né? A falta de objetivo, de plano de vida. A gente discute como desenhar esse plano de vida. Nós falamos de relacionamento, de convívio, a gente traz estudos, traz textos, a gente fala uma linguagem de metodologias ativas para aprendizagem com eles, nós utilizamos contador de histórias, nós utilizamos outros métodos, que é sala invertida, onde a gente usa a própria fala das pessoas para que a gente suscite a discussão dos temas a partir da vivência das pessoas. Porque assim, a gente tem dentro de sala uma gama muito grande de pessoas que têm uma experiência de vida. São perfis variados, né? Então, e aí eles trazem essa bagagem, esse conhecimento todo para dentro da discussão. E a principal coisa que a gente observa de modificação, assim, de comportamento deles é que eles chegam muito tímidos, muitas vezes sem voz, com receio de colocar suas ideias, e eles saem completamente diferentes desse curso. É um autoconhecimento, né? Na verdade, eles vão conhecer o que realmente eles precisam fazer para ser felizes, para sair um pouco daquela vida, porque o que acontece com o idoso hoje é que o que tem acontecido, né, principalmente ainda no Brasil, é que o idoso ele se aposenta muito cedo hoje para a expectativa de vida que a gente tem. E aí chega um momento que ele não tem muito motivação e nem se sente incluído na sociedade, né? Essa questão da inclusão social é muito importante, né? Ele se sente à margem né? E ele, muitas vezes, existe uma grande preocupação por parte do idoso com a família. Né? Então, ele quer, de alguma forma, as grandes preocupações que ele tem é com o filho, é com o neto, e ele esquece que ele ainda é um indivíduo, que ele ainda é um sujeito, que ele ainda tem a sua própria vida, e com isso ele espelha as expectativas nas pessoas, e muitas vezes essas expectativas não são correspondidas. Não que as pessoas não queiram, mas a vida implica em trabalho, em muitas vezes o tempo reduzido, né? Para esse convívio, que essa demanda que o idoso tem de afeto, de carinho. E aí, para a gente criar uma relação saudável, é preciso que nós façamos essa reflexão. Qual é o nosso papel na sociedade? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Eu tenho que manter o meu plano de vida também, o meu próprio plano. É porque tem muita gente que acha assim, eu vou me aposentar, vou virar avó, vou ficar por conta dos netos, né? Ou então
vou ficar dentro de casa, vestir um pijama, ainda tem aquela ideia. E uma coisa que você explica muito é dessa divisão hoje dos idosos, né? Existe o idoso até uma certa idade que ainda é totalmente capaz, consegue ter uma independência ainda, pode, inclusive, contribuir muito com a sociedade ainda por experiência, e tem aquele idoso que realmente já necessita de cuidados. Explica um pouquinho pra gente essa questão, porque muita gente acha assim, me aposentei, já tô velho, não preciso mais, né? Não tenho mais como contribuir com a sociedade, nem viver muito fora de casa. O que a gente costuma dizer é que enquanto há vida, há finalidades. Né? E as nossas limitações ao longo do ciclo da vida, elas existem em todas as etapas, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, o que precisa entender é como lidar com essas limitações, e isso é fundamental para que eu tenha qualidade de vida. Como que eu lido com as minhas próprias limitações, já que nós temos essas limitações ao longo desse ciclo da vida, né? Então, quando chega na velhice, o que nós precisamos entender é que, enquanto eu puder ter autonomia, que é o meu poder de decisão sobre a minha própria vida, enquanto eu puder manter a minha independência, ou seja, eu consigo fazer todas as minhas atividades de vida diária, eu consigo executar tarefas sem a necessidade de ajuda de alguém o tempo inteiro, é importante que eu trabalhe para que isso se dê ao longo da minha trajetória. E chega uma fase em que os muito idosos podem precisar de ajuda e vão precisar de ajuda. Aí essa fase requer que a gente estude outros mecanismos. E, para meu espanto, recentemente saíram alguns dados que dizem que, dentre a população que mais cresce, está as pessoas de 60 anos ou mais. E ainda dentro dessa faixa, os que mais crescem são os muito velhos. Os mais dependentes. Os muito idosos, que é justamente esses que têm uma maior chance de necessitar de cuidados especiais no sentido de um aporte maior para que ele possa ter qualidade de vida. A gente tem até um slide que a gente vai mostrar aqui, sobre a população. É um estudo recente do IBGE, que mostra aí, com o passar das décadas, né, a população idosa vai passar de 9,2% agora esse ano para 21,9%, ultrapassando até a faixa etária dos jovens. Ou seja, vai ser um país idoso. A onda cinza, né, que eles falam, do cabelo cinza. E assim, o que a gente receia ainda hoje, que a gente percebe, é que o Brasil, ele não está preparado ainda para talvez receber essa grande população idosa. Na sua avaliação, políticas públicas ainda são necessárias para adequar o sistema hoje de funcionamento das cidades mesmo, até a inclusão social desses idosos? Olha, eu diria que isso é fundamental. Primeiro, a elaboração de políticas públicas para que as coisas aconteçam de forma coerente com as necessidades da população. Segundo, a implementação das políticas públicas que já existem. Né? Nós temos aí o Estatuto do Idoso, por exemplo, que não está implementado na sua magnitude, né? na sua totalidade, eu diria assim. E a gente precisa que isso aconteça. E segundo, que é mais do que isso, é muito mais, é a participação de toda a sociedade. Não é só a questão do papel do Estado. O papel do Estado é fundamental, mas o papel da sociedade também, das famílias. Por quê? Porque eu acredito que nenhum ser humano vai querer envelhecer sozinho. Nenhum ser humano merece ter uma trajetória, uma história de vida e no final da sua vida ele ir parar na rua, que hoje é uma realidade nossa, do nosso país. Nós estamos tendo velhos de rua. Né? Então, a gente vê os dados de uma forma bastante preocupante. As cidades, até para a gente transitar nelas, a gente precisa pensar nessa população. A gente tem que pensar no transporte público, em ter um transporte público adequado, com acessibilidade, para todas as idades. Nós precisamos pensar nos parques, nos espaços de lazer, nós precisamos pensar num serviço de saúde que realmente seja eficaz, para que as pessoas adoeçam de forma a ter um aporte, quando elas adoecerem, que elas tenham um aporte
aporte de segurança, que ela vai ter um serviço de saúde que possa atender a sua demanda. Nós temos que pensar nas casas das pessoas, começa dentro dos próprios lares, elas têm que estar completamente habilitadas para as pessoas viverem, em questão de evitar acidentes, evitar traumas, como, por exemplo, quedas, que pode ser para um idoso um fator determinante de vida para ele, né? E para todas as pessoas também. Então, para a gente conseguir fomentar tudo isso, as políticas públicas, elas precisam existir. E a sociedade precisa exigir que elas sejam, de fato, implementadas e precisa participar efetivamente da implementação. É uma conscientização também. A população tem que aceitar, né, esses idosos como parte já da população e se adequar a essa nova realidade, né? O que eu ouço muito, até de colegas, né, parentes, eu não estou preparada para cuidar dos meus pais. Como é que eu vou fazer? Não se veem ainda. É uma realidade que para eles achavam que não iam chegar nunca, né? E chega. Já chegou. E o mais interessante é que hoje em dia os pais eles estão morrendo cada vez mais tarde, graças a Deus, e estão conseguindo ter uma qualidade de vida muito melhor até uma idade mais avançada. Isso graças ao nosso sistema de saúde, a prevenção, né, e tudo. Mas ainda falta, né, nessa questão de cuidados de saúde, até como uma forma de economia mesmo para o país, a prevenção ela é sempre melhor do que o cuidado já quando o idoso está enfermo, né? Sai muito mais caro para o Estado e para toda a sociedade tratar uma doença ou tratar uma enfermidade que é prevenível, né? E que ou um acidente, ou enfim, qualquer situação de saúde ou de doença, quando você consegue prevenir, é muito mais barato. E aí vem a questão da promoção de ambientes saudáveis para se viver, por isso que a gente fala tanto, que são os determinantes sociais de saúde. Então, nós precisamos pensar na lógica de que seremos um país de grisalhos, esses grisalhos não serão uma minoria. Pelo contrário, eles têm que ter seus direitos garantidos e seus deveres esclarecidos. Tem que existir uma forma da gente viver em comunhão, para a gente poder diminuir a violência que existe hoje no nosso país. Essa é uma estratégia muito importante, é aprender a viver juntos, né? Isso em qualquer idade, nas diferentes gerações, ou seja, qual for a necessidade que nós tenhamos, que todos nós consigamos viver como cidadãos de bem, né? Numa sociedade que preconize o respeito às pessoas. Então, não vai ser mais possível algumas coisas que a gente hoje faz e que a gente torna até lei porque as pessoas não respeitam. Como, por exemplo, eu levantar e perceber que no ônibus, no transporte público ou no metrô tem uma pessoa idosa em pé e eu sou um jovem sentado, eu posso muito bem ficar em pé. Eu não preciso ter uma lei para dizer isso se a pessoa entende que isso é natural, que ela ofereça esse espaço para a pessoa idosa. Então, são pequenas coisas que passam muito mais por questões de afetividade, de respeito, de carinho, de amor, de recuperação disso tudo, do que propriamente por uma legislação que imponha isso. Né? E a gente fala que no Brasil nós temos, infelizmente, leis que não pegam. E eu acho que a lei que pega é a lei do amor, do respeito e da solidariedade. Então, por isso que a gente trabalha nessa perspectiva. Isso é uma via de mão dupla. O idoso também tem que respeitar os jovens. São respeitos mútuos, é uma construção conjunta, né? E quando ele adoece e ele se torna dependente, nós temos que ter o serviço de saúde, um home care para se fazer em casa, nós temos que ter os profissionais de saúde entendendo dessa população, né? E eu convido a todas as pessoas que se olhem hoje no espelho, quando chegarem em casa, e se perguntem, quem será o velho amanhã? É só uma pergunta simples. Na melhor das hipóteses, eu sempre digo, a gente consegue ter a graça de envelhecer. E quando eu estiver velho, qual é o tratamento e a sociedade que eu quero viver? Que tratamento eu quero receber das pessoas e em que sociedade eu quero viver? Porque a gente fala dos velhos como se eles estivessem longe de nós. Somos nós amanhã.
Essa é a realidade. Então, isso não é um chavão, isso não é poesia, isso não é isso, é uma realidade. É aceitação. Todos nós estamos envelhecendo. E na medida em que o homem criou mecanismos, que foi um grande avanço para que as pessoas vivam 100 anos, tenhamos centenários e até mais idade, é necessário que as pessoas entendam que esse é um fenômeno positivo que nos leva a pensar socialmente, né? Sob o ponto de vista social do envelhecer. Não dá para descolar, não dá para pensar assim, envelhecimento é um fenômeno inexorável de perdas biológicas. Isso não resume mais o que é. Tem que ser na prática como você mesmo, falou, Paulo, você falou muito bem, porque você falou uma coisa que é real. Hoje as pessoas com 50, 60, 70, elas estão casando, estão arranjando, estão conseguindo desenvolver habilidades e competências que permitem que elas atuem em outras áreas, estão sendo atletas, né? Estão o sexo não é mais tabu nessa idade? Não é mais tabu, pelo contrário, né? E então as pessoas estão vivendo suas vidas com muito mais intensidade do que antes. Antes, vou dar um exemplo, uma mulher tinha 22 anos, ela é chamada de solteirona, porque ela tinha que casar. Hoje as pessoas casam cada vez mais tarde, elas vão viver mais, elas têm mais tempo, elas têm projetos. Nós, dentro da Unicer mesmo, nós temos vários exemplos de pessoas que se conheceram lá dentro, começaram a namorar, casaram, outras pessoas retomaram os seus projetos, estão fazendo graduação, pós-graduação, dentro e fora do país. E isso que é interessante no curso, né? O que chama a atenção nesse curso é abrir para essas pessoas um novo mundo, uma realidade, uma nova perspectiva, né? E assim, eu queria saber de você, por último, como é que é quando essas pessoas saem de lá? Você me contou uma vez que tem algumas que vão fazer mestrado fora com 80 anos, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa liberdade que elas adquirem depois do curso. Eu acho interessante que é como se elas tivessem, de alguma forma, adormecidas ou não tivessem se enxergando ou não enxergassem mais possibilidades de construção e de enfrentamento de desafios, de novos desafios. De repente, elas despertam com todo aquele conhecimento, as experiências riquíssimas que elas já têm de vida, postas no grupo, eles mesmos, no bojo da discussão, vão se dando conta e vão percebendo, nossa, mas eu sempre quis viajar, eu sempre gostei disso, por que agora eu não vou? Agora eu tenho tempo, eu tenho recurso financeiro, se eu não tenho, eu posso ir atrás e conseguir, ou eu posso ter uma rede de amigos, eu gostava de bordar, nunca mais bordei, agora, não, eu gosto, agora eu quero aprender a dirigir. E aprende a dirigir, né? E eu quero cursar uma nova área. Eu sempre fui advogada, mas na verdade eu queria fazer psicologia. Voltam então para a graduação, voltam a estudar. Com o objetivo de realização pessoal. Não necessariamente com o objetivo de buscar um mercado de trabalho. E isso faz com que as universidades e as instituições de educação superior reflitam sobre o seu papel social também. Porque agora a perspectiva é outra. E mesmo sob o ponto de vista produtivo, sob o ponto de vista não apenas de desenvolvimento humano, mas de desenvolvimento econômico, o Brasil vai ter que se reinventar. Ele não tem mais como a gente colocar o ônus somente sobre as pessoas jovens. Eu contribuí minha vida inteira como cidadã, trabalhei, tive uma história. E agora? Eu envelheci, mas eu ainda tenho contribuições a dar. Não necessariamente aumentando o meu tempo de serviço, de trabalho, mas eu posso pensar em colaborar de outras formas, dentro das empresas, com a minha experiência, e os países em desenvolvimento já descobriram isso. Então, eles estão colocando os sêniors junto com os jovens, e eles estão unindo duas grandes potências, que é a experiência aliada à vitalidade da juventude.
o vigor da juventude, a vontade de aprender, aquela coragem desbravadora, e pelo outro lado, a experiência de ter vivido naquele setor, naquela área, várias situações que podem evitar muitos erros. E isso está sendo extremamente produtivo, não só sob o ponto de vista de intergeracionalidade, o que é muito importante, mas também sob o ponto de vista econômico. E o Brasil vai ter que encontrar seu caminho. Muito interessante. E quem quiser saber mais informações sobre esse curso, é um curso só em Brasília, mas é interessante toda a logística, todo o trabalho que vocês fazem de curso, de aula, da programação de aula. Tem um site, né, sobre a Unicer. Sim. É o www.unicer.com. Então, quem quiser saber mais informações pode entrar no site. Isso. E, então, eu agradeço aqui a sua participação e desejo toda a sorte. Uma nova turma começa agora, há 4 anos vocês estão com esse projeto junto à UNB. Desejo toda a sorte para mais uma turma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, para rever e baixar ou assistir esse programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 22 11. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.